A paz do Senhor Jesus Cristo a todos os meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, que nos dão uma honra de estarmos juntos nesta manhã de terça-feira, dia 22 de julho de 2025. Já estamos passando a metade do ano. Graças a Deus estamos conectados no mesmo espírito de fazermos a obra de Deus e estarmos juntos, conectados em um mesmo espírito, em um só espírito. Convidando também você, meu irmão, minha irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir, vai ali, e se inscreva no nosso canal, Pastor Raimundo Clenir. E se por um acaso você ainda não tem, o nosso aplicativo da nossa rádio Cristo Vive FM, nos peça que nós o enviaremos com todo prazer no seu número do WhatsApp. Estamos ao vivo na nossa live, com mais o programa, mais uma vez, A Voz do Pastor, que vai todos os dias às 9 horas da manhã, dizendo para você que todos vocês são muito bem-vindos, muito bem-vindos. E a cada dia que passa, Deus tem uma palavra para cada um de nós. O interesse de Deus é sempre falar através da sua palavra, indicando assim para o ser humano as coisas que eles devem observar. Precisamos mais que nunca observar tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, tudo que está escrito na palavra do Senhor. E Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, sempre Ele tem nos dado uma palavra. Sempre Ele tem nos dado uma palavra para que possamos compartilhar junto com os nossos irmãos. E nesta manhã não seria diferente. Deus tem uma palavra para nos orientar, para nos exortar e também para nos alertar dos dias em que estamos vivendo e dos dias que ainda virão. Nós vamos fazer uma leitura bíblica, na segunda epístola de onde escreveu o apóstolo Pedro, no capítulo 3, e vamos ler a partir do versículo 7, alguns versículos, que nos diz bem assim a Bíblia Sagrada. Segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, do versículo 7 a seguir, diz assim: os céus, quer dizer, os céus, tem 3 céus, a primeira atmosfera, a segunda atmosfera e a terceira, que é o terceiro céu, aonde Deus está sentado no seu trono. Então, diz Pedro, os céus que agora existem e a terra está no singular, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Depois eu vou ler à frente. Mas eu quero meditar por alguns minutos aqui neste primeiro versículo. Quando aqui diz Pedro, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservado para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Quando fala Pedro aqui, ele está dizendo assim, olha, se vocês conhecem a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, já no Antigo Testamento, vocês viram que Deus destruiu este mundo uma vez com água, com dilúvio. E ele fez um sinal nos céus do arco-íris e falou para Noé, e disse para Noé, nunca mais destruirei esta terra com água.
Mas agora nós vimos que a Bíblia Sagrada nos diz que Deus está preparando, esperando o dia para julgar a humanidade, os ímpios, não os santos, não os salvos, não os obedientes, mas sim os ímpios, aquelas pessoas que andaram na sua impiedade, aquelas pessoas que não deram crédito à sua palavra, não deram crédito aos sinais com que ele está enviando, já enviou muitos sinais, continua enviando sinais, e Pedro traz aqui um alerta para nós, dizendo, ora, os céus que agora vocês estão vendo, que existem, e a terra pela mesma palavra, quer dizer, haja terra, haja céu, haja estrela, haja sol, haja lua. E lá em Gênesis 1, 26, 27, a Bíblia diz, façamos o homem segundo a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas o homem perdeu a semelhança de Deus quando os primeiros pais, Adão e Eva, pecaram. E aqui Pedro está alertando e dizendo, olha, tudo isso está sendo entesourado para o dia do juízo. Então, o juízo de Deus se apressa contra esta geração. O juízo de Deus se apressa contra esta humanidade. Já uma vez não bastou de 8 pessoas adentrarem para dentro de uma arca, depois de 120 anos, que Noé, o Noé, o apregoeiro da verdade, diz que iria acontecer e o povo incrédulo, o povo ímpio, não deu crédito. Desta vez faz mais de 2000 anos em que o evangelho está sendo propagado. Hoje é uma bênção de Deus. Através da mídia, das redes sociais, a palavra do Senhor adianta nos 4 cantos dessa terra, levando a mensagem de alerta. A Bíblia está falando, mas muitos não estão dando crédito. Então aqui Pedro, com muita ousadia, eficácia dentro da palavra, no conhecimento que Pedro tinha usado pelo Espírito Santo, ele está dizendo, vocês estão vendo os céus agora? Que eles existem agora, vocês estão vendo? E a terra também? Tudo isto está sendo entesourado, guardado para o fogo. Um fogo abrasador, um fogo consumidor. Esta terra, ela será destruída com fogo, assim como ela foi destruída com água. Por causa do quê, pastor? Por causa do pecado? Deus não fez este mundo para destruir. Deus fez para que o ser humano pudesse viver uma vida de paz, de alegria, e andasse nos seus estatutos, e andasse nos seus mandamentos. Mas a humanidade, mais uma vez, a humanidade provoca a ira de Deus. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, no livro do Gênesis, no capítulo 6 e no versículo 6, e a Bíblia diz bem assim, e arrependeu-se Deus de ter criado o homem na face da terra. E arrependeu-se Deus de ter criado o homem na face da terra. Já milhares de anos atrás, o ser humano vem provocando a ira de Deus. Apesar de que Deus é santo, zeloso, misericordioso, mas a misericórdia de Deus, ela tem um limite. Ela tem um limite. E Deus já não suporta mais esta geração incrédula, de pessoas ímpias,
pessoas depravadas, pessoas que fazem uso do pecado como se fosse brincadeira. E Deus está olhando para esta terra novamente com indignação. Tem mandado inundações, tem mandado terremotos, tem permitido guerras, assolações, mas a humanidade se faz de cega, se faz de surda, e o tempo vai passando. E nós vamos fazer leitura também da palavra do Senhor, e eu amo a Bíblia Sagrada, porque ela diz a verdade. E no versículo 8 diz assim: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Aqui Pedro está dizendo, vocês não esqueçam. Vocês estejam atentos. Vocês lembrem do que eu falei. Vocês lembrem o que as Escrituras estão falando convosco. Diz Pedro aqui: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, nós estamos para Deus, se fôssemos analisar da maneira com que a Escritura está falando aqui, nós poderíamos estar no calendário de Deus 2 dias, 2000 anos, 2 dias, porque a Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O calendário desta humanidade não é o calendário de Deus. O nosso dia não é o dia de Deus. E Pedro aqui está dizendo, olha, se vocês estão pensando que a vinda de Jesus está tardando, se for para o calendário de Deus, pode ser 2 dias. Mas para vocês, já passou de 2000 anos. E nós vamos ainda fazer leitura no versículo 9. Não retarda, olha aqui, ó. Olha aqui a Bíblia Sagrada. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao quê? Ao arrependimento. Olha, alguns já não acreditam mais na segunda vinda de Jesus. Alguns ficam dizendo e murmurando que a Bíblia é sagrada, que a palavra de Deus foi escrita por homens, mas claro, não foi escrita por animais. É claro que Deus usou os homens, mas homens dotados de sentimentos, homens separados, homens escolhidos e homens cheios do Espírito Santo. A Bíblia, ela é uma palavra viva. São 66 livros que foram, durante muitos anos, em diferentes épocas, mas ao montar a Bíblia, que a palavra vem de biblos, enciclopédia, que são muitos livros, e na conotação geral da Bíblia Sagrada, muitos profetas da antiguidade falaram coisas que eles não viram, falaram coisas que não era para aquela época, falaram coisas que era para a nossa época. É como assim nós lemos de que Pedro está dizendo, né? Pedro não passou por esse momento. Pedro estava aqui relatando e dizendo do que viria mais tarde. E nós estamos vivendo dias de densas trevas na face da terra.
Estamos vendo dias em que se aproxima mais rápido do que você pode imaginar o final desta era, o final deste mundo. E se nós olharmos para a epístola de João, no capítulo 2, versículo 18, João diz bem assim: filhinhos, é já a última hora. Então, esta hora em que João está falando, não era para aquele tempo, era para os dias em que nós estamos vivendo hoje. Aí eu vou também ler aqui, na segunda epístola de Pedro, no capítulo 3, e versículo 10 diz assim a Bíblia Sagrada: virá quem virá? Jesus, esse dia. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor. Quer dizer, o dia deste juízo pegará muitas pessoas desapercebidas, pessoas em que não aceitam, pessoas que não querem dar crédito à palavra do Senhor, pessoas que estão levando as coisas na brincadeira, pessoas que não querem assumir compromisso com Deus, pessoas que pensam na sua pouca sabedoria, ou uma sabedoria terrena que ela, para Deus, não tem valor algum. Porque a Bíblia diz na epístola aos Coríntios, Paulo falando, que a sabedoria deste mundo é loucura perante Deus. Porque se eles tivessem sabedoria verdadeira, não teriam crucificado o Filho de Deus. Nós vimos na Bíblia Sagrada, né, que quando aquele soldado ultrapassa Jesus com a espada e ele entrega o Espírito ao Pai, aquele soldado bate no peito e diz: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Mas ele veio reconhecer tarde demais. Já tinha se matado o mestre. Já tinha se ultrapassado o mestre com uma espada. E não será diferente. Este dia, diz Pedro aqui, no versículo 10, que chegará e o pegará esta humanidade como um ladrão. O ladrão, ele não avisa quando ele irá assaltar. Ele usa de astúcia. O nosso inimigo, ele usa de astúcia e ele está conformando o coração de muitas pessoas, dizendo: olha, já faz mais de 2000 anos que esses crentes, esses loucos, pregam esta palavra e esse tal de Jesus, ele não veio ainda. E fica mentindo e conformando o coração de muitas pessoas, e elas ficam dando crédito na mentira em vez de dar crédito à verdade. E isso tem ocasionado um grande problema para a fé de muitas pessoas. Pessoas que até em um determinado momento, em uma época, em um tempo, estiveram nos caminhos do Senhor, andaram com o Senhor, testificaram, testemunharam, mas devido às circunstâncias do dia a dia, devido às guerras espirituais, devido às lutas, eles abandonaram a Cristo e já não creem mais. E se nós olharmos ainda para a Bíblia Sagrada, na segunda epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 4, Paulo diz bem assim: porque o Deus invisível, aqui esta palavra Deus invisível, está se referindo a Lúcifer, a Satanás, ao diabo, porque é escrito com letra minúscula. Diz-nos então a Bíblia Sagrada: porque o Deus invisível deste século cegou o entendimento da humanidade para que não resplandeça o quê? A luz do Evangelho.
a palavra, para que a palavra não venha surtir efeito na vida dessas pessoas. Elas ouvem, mas não entendem. Elas são cegas espirituais. O diabo não cegou os olhos carnais, mas cegou o entendimento espiritual. Elas ouvem, mas não creem. Elas ouvem, mas não dão crédito. Elas ouvem, mas não entendem. E a Bíblia não pode, a palavra não pode fazer uma obra na vida de uma pessoa da qual ela não quer. Se nós ainda adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 3, diz-nos então a Bíblia Sagrada bem assim: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quem é que está falando? O próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está do lado de fora de muitos corações. Mas para que ele venha fazer morada e adentrar dentro do coração de uma pessoa, quem tem que dar a liberdade, quem tem que abrir o coração é a própria pessoa. Ele não invade. Jesus não é ladrão. Ele traça aqui esse comentário na Bíblia Sagrada, aonde diz aqui Pedro, ele vem como um ladrão, ele usa, né, esta parte ilustrativa para anunciar a rapidez com que o ladrão age. Ele pega muitas pessoas e pegará muitas pessoas de surpresa. O ladrão já pegou muitas pessoas de surpresa, quando elas menos imaginavam. E aqui nós estamos vendo Jesus do lado de fora de muitos corações. Mas só quem poderá abrir a porta do coração é o próprio ser humano. E a palavra nós estamos falando, nós estamos pregando, e eu já disse por várias vezes que quero ficar livre do sangue do povo da minha cidade, do povo do bairro, das pessoas do qual nós evangelizamos, no qual nós ministramos a palavra, no qual nós o aconselhamos. Eu quero ficar livre. Por quê? Porque chegará um dia em que todos terão que fazer uma prestação de contas perante o Cordeiro. E diante dele jamais as pessoas poderão inventar argumentos para mentir para o Senhor Jesus. Diz a Bíblia que todos os joelhos se dobrarão diante do Senhor e reconhecerão que Ele é Deus, que Ele é o Senhor. E eu não quero chegar diante do meu Senhor de mãos vazias. Eu não quero chegar diante do meu Senhor e começar a inventar desculpas. Senhor, estávamos vivendo nos últimos dias. Eram muitas lutas, muitas provas, muita guerra, muita diversidade. Entendeu? E isto o Senhor não vai tolerar de ninguém. Nenhum ser humano poderá se justificar das suas falhas, dos seus pecados. Terão que confessar sim diante do Senhor. E por isso Pedro está dizendo, olha, virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão, abrasados. O que é se desfarão abrasados? Em fogo, em chama. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Amados, você que está nos ouvindo, pessoas que ainda irão nos ouvir diante desta palavra, ela é de estremecer. É para que as pessoas venham a ter mais temor, mais amor para com as coisas de Deus. Quero mandar um abraço aí para todas as pessoas que estão conectadas conosco. Meu irmão, meu amigo ali, Claudemir Pinheiro. Deus te abençoe, a nossa irmã Márcia.
demais irmãos, irmãs, ali também a nossa irmã Helenita, que está nos acompanhando, o presbítero irmão Luiz, e demais irmãos. Esta palavra é uma palavra de alerta. E eu quero pedir para você, com todo carinho, com todo amor que eu tenho, não deixe esse dia passar. Ainda no dia de hoje, não deixe o dia chegar à noite sem que você faça um propósito para com Deus. O dia que está para chegar será um dia tenebroso. Será um dia difícil. Será um dia de densas trevas, de tribulação, onde muitas pessoas pedirão a morte, mas a morte vai fugir delas. Diz Pedro aqui, no versículo 11, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Santo procedimento e piedade. Amor para com o próximo. Deus não nos chamou para julgar ninguém. Se nós adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, diz-nos então a Bíblia Sagrada, não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida em que medires, vos medirão também. Deus não nos chamou para julgar A, B ou C. Deus nos chamou para anunciar o Evangelho. Marcos 16 e 15, Jesus, depois de ter ali jogado em rosto dos seus discípulos, após ele ter ressuscitado, os discípulos estavam às portas trancadas, com medo dos judeus. Jesus exorta ali. E aí no capítulo 16 e 15 ele disse, ide por todo mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E há um provérbio aí muito errado, que todos são filhos de Deus. Não. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Quem crê no Evangelho, quem crê na palavra, se torna filho de Deus. Aquele que não creu, aquele que é incrédulo, não é filho de Deus. Ficará do lado de fora e não entrará no reino dos céus. Precisamos ter conhecimento da verdade. E se nós ainda adentrarmos para dentro da Bíblia Sagrada, no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, disse João. O que ele diz, João? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que João está dizendo? Vocês têm que conhecer a verdade. O que é a verdade? Uma palavra. O ensinamento da palavra do Senhor. E conhecereis a verdade vos libertará. Libertará da incredulidade, libertará do vício, libertará do pecado, libertará da mentira. E aí ainda no Evangelho de João, no capítulo 8, no versículo 36, disse João assim, pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quem é o Filho? Jesus. Jesus, o Filho de Deus. Se ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres do quê, pastor? Do pecado, da mentira, livre do engano, livre do maligno, livre das hostes infernais da maldade, livres da perdição. Precisamos prestar muita atenção no que a Bíblia nos ensina. E aí, para que nós venhamos a finalizar esta mensagem que Deus tem colocado em nosso coração, vamos para o versículo 12 do capítulo 3 da Epístola de Pedro. Capítulo 3 da segunda Epístola de Pedro, versículo 2, diz assim, esperando e apressando a vinda
do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Esta terra está sendo entesourada para o fogo. Deus destruirá esta terra. Oh Deus! Livro do profeta Malaquias. Malaquias falou e disse bem assim: e não ficará raiz e nem ramo. Quando Malaquias, que há muitos anos antes de Pedro falou, Malaquias também estava falando do que Pedro estava escrevendo aqui. Olha, não ficará nem raiz e nem ramo, tudo será queimado, destruído. Amados irmãos, amigos, amigas, vocês que têm conhecimento da palavra do Senhor, preguem a tempo e a fora de tempo. Gostem ou deixe de gostar. Ame vocês ou odeie vocês. A verdade, ela tem que ser pregada. A verdade, ela tem que ser dita. Nós vimos que João Batista, por pregar a verdade, foi decapitado. Nós vimos que Estevão, por pregar a verdade, foi apedrejado até a morte. Nós vimos Isaías, o profeta de Deus, por pregar a verdade, foi cerrado ao meio. Nós vimos o próprio apóstolo Pedro, por pregar a verdade, foi crucificado de cabeça para baixo. Nós vimos Tiago, o apóstolo Tiago, que também foi decapitado. Amados, a verdade confronta. A verdade confronta as pessoas que não querem e não gostam de andar no caminho da verdade. A verdade nos sustenta, a verdade nos alimenta, e Deus vela pela verdade. A Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra para que ela se cumpra. A palavra de Deus, ela está se cumprindo na íntegra. E aí, para completar a mensagem, agora nós iremos finalizar e iremos depois orar com você. Para completar, Pedro traz aqui um consolo. Pedro traz aqui um conforto para aqueles que amam a Deus, para aqueles que pagaram e para aqueles que pagam o preço por amor do Evangelho. Diz Pedro aqui, nós, Pedro está falando. Pedro está falando aqui, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Repito, nós, porém, disse Pedro, esperamos novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Por quê? Porque Pedro disse assim, porque na terra em que Pedro vivia, na terra em que nós vivemos, só há injustiça. Mas um dia chegará o dia da justiça de Deus, e Deus vingará, Deus julgará esta terra. E nós, disse Pedro, porém, segundo as promessas, porque ele prometeu para nós, novo céu e nova terra. Sabe quem prometeu também? O Senhor Jesus Cristo, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse para os seus discípulos, em um dos últimos atos em que ele estava reunido com os seus discípulos, vendo e olhando no semblante de cada um dos seus discípulos, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele disse, olha, não se turbe o vosso coração.
credes em Deus e credes também em mim. Porque na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Eis que vou preparar-vos um lugar. E quando eu for, disse Jesus, e vos preparar lugar, eu virei outra vez. Se ele está dizendo que viria outra vez, é porque ele veio a primeira vez. Virei outra vez, para que aonde eu esteja, estejais vós também. E vós sabeis o caminho, disse Jesus. E Tomé, sempre tem os incrédulos no nosso meio. Capítulo 14 de João, versículo 5, disse-lhe Tomé, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? 14:6 do Evangelho de João, disse Jesus, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. O que Jesus estava dizendo? Eu tenho levantado discípulos. Pedro certamente pregará daqui para frente. João pregará daqui para frente quando eu deixar vocês. Vocês vão falar do caminho. Vocês vão falar do caminho. Aí ele disse mais lá na frente, ele diz no capítulo 14, mais lá na frente, no finalzinho. Vocês pensam que eu vou deixar vocês órfãos? Eu enviarei o Consolador e ele vos ensinará. Ele vos conduzirá vocês pelo caminho da verdade. Então, meus queridos e amados irmãos, o Espírito Santo está segurando a igreja. O Espírito Santo está moldando a igreja. O Espírito Santo está ataviando a noiva para entregar ao noivo. E ele está esperando. Quando os homens apedrejavam Estevão, diz a Bíblia Sagrada que ele olhou para o céu e viu os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Oh glória! Ele está pronto para buscar a igreja. A qualquer momento a igreja dará um adeus a esta terra. E eu quero estar pronto, preparado para me encontrar com meu meigo Senhor e Salvador. E meus irmãos, vamos orar, porque senão daqui um pouco eu já vou ficar aqui 1 hora ministrando a palavra do Senhor, porque eu estou sentindo a presença dele. A presença de quem, pastor Raimundo? A presença do meigo Espírito. O Senhor Jesus Cristo enviou ele é o nosso Consolador, ele é o nosso mediador, aleluia, e ele está dizendo, Jesus, tenhas de misericórdia do Brasil, tenhas de misericórdia da nação brasileira, tenha de misericórdia do mundo, faça com que ainda muitas pessoas venham ao conhecimento da verdade. Vamos então orar, vamos falar com o Papai do Céu, vamos agradecer a ele. Quero orar com todos vocês. Muito obrigado por todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado por todos que estão junto conosco nessa live. Que Deus possa vos abençoar. Oramos então a Deus. Querido e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Paizinho querido, eu chego na tua presença. Quero te agradecer de todo o meu coração por tudo quanto o Senhor tem feito em prol da minha vida, deste humilde servo do Senhor, por ter usado um caco de barro, Senhor, por ter tirado lá do charco de lodo, do lamaçal do pecado, Senhor, e colocar um novo cântico na minha boca. E hoje eu quero te louvar, eu quero te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em prol da minha vida, por ter me usado, Senhor, como um canal de bênção para ministrar a tua palavra. Obrigado por esta palavra, Jesus, gloriosa, maravilhosa, por este alerta que Pedro deixou escrito na tua palavra. Querido e amado Jesus da glória, dá-lhes um dia abençoado, curando, libertando, transformando muitas vidas. Senhor, obrigado, que todos possam ter um dia abençoado, que o teu nome venha a ser glorificado na vida de cada um. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo, e se o Senhor não voltar, até amanhã, às 9 horas, com mais um programa, A Voz do Pastor. Deus abençoe a todos. Fiquem todos com Deus.